Eu sempre acreditei que o silêncio era a melhor resposta para o que o coração não conseguia traduzir. E foi em silêncio que percebi, meses antes, que algo havia mudado dentro da minha própria casa. Marta não era mais a mesma mulher que um dia me fez acreditar que envelhecer ao lado de alguém era uma forma de eternidade. Aos 63 anos, aprendi que eternidade é uma palavra que só dura enquanto o outro acredita nela também. A rotina começou a me denunciar. O perfume novo que ela dizia ter ganhado da irmã, o celular que nunca mais ficava virado para cima, as saídas que antes eram motivo de conversa e agora vinham acompanhadas de respostas curtas, quase automáticas. Reunião do coral, aula de hidroginástica, tarde com as meninas. O tipo de justificativa simples que só funciona com quem já desistiu de duvidar. Eu, porém, ainda não tinha desistido, mas também não pretendia me humilhar. Passei semanas observando. Marta não mentia olhando nos meus olhos, mas também não me olhava mais. Essa ausência de olhar doía mais do que qualquer traição. Era como viver ao lado de uma sombra educada. Então, numa madrugada em que o sono me escapava pela 1000ª vez, sentei na beira da cama e decidi. Eu ia descobrir quem era aquela mulher que dormia ao meu lado. Mas não perguntando, observando. O plano veio com calma, como tudo que amadurece no tempo certo. Falei que precisava viajar até Curitiba, onde um antigo amigo de trabalho abrira uma empresa e precisava de consultoria. Era crível. Aposentado, eu ainda recebia convites assim de tempos em tempos. Ela aceitou a notícia com uma rapidez que me feriu. Nenhuma hesitação, nenhuma pergunta. Só um, claro, querido, você vai fazer bem em sair um pouco. Senti que minha ausência não seria sentida, e foi justamente por isso que decidi ficar, mas invisível. Comprei uma passagem real, marquei a data, arrumei a mala, chequei o horário do ônibus e avisei que ficaria 4 dias fora. Fiz tudo nos mínimos detalhes para que não restasse dúvida. Até tirei uma foto da rodoviária e enviei a ela, logo antes de voltar para casa. Meia hora depois, de táxi, entrando pela rua lateral, onde os vizinhos já dormiam. O motorista me olhou pelo retrovisor e perguntou se eu tinha esquecido algo. Respondi que sim. A verdade. Ele riu sem entender. Eu, pela primeira vez em meses, não sorri. A casa estava escura quando entrei. Deixei a mala no carro, levei apenas uma mochila com algumas roupas e documentos. Me instalei discretamente no pequeno quartinho dos fundos, onde costumávamos guardar ferramentas e caixas antigas. Ali, entre o cheiro de madeira e ferrugem, preparei meu esconderijo. Eu sabia os horários dela, sabia que na manhã seguinte ela sairia cedo para o Pilates. Dormi pouco, com o coração latejando na garganta, mas pela primeira vez sentindo que a dúvida não me torturaria mais. A verdade, mesmo dolorida, era melhor do que aquele limbo silencioso que corroía tudo. No dia seguinte, observei de longe. Ouvi a garagem abrir, o motor do carro ligar e pela janela vi Marta sair. O cabelo preso, o rosto calmo, o mesmo casaco que eu lhe dera no último aniversário. Fiquei ali, parado, vendo o portão se fechar, e pela primeira vez percebi o quanto ela parecia feliz sozinha. Assim que o carro sumiu, saí do esconderijo e caminhei pela casa com a cautela de um invasor. O lar que construímos em 35 anos de casamento parecia um cenário montado para outra história. Vasos trocados de lugar, novas fotografias, nenhuma comigo, e uma leveza no ar que me denunciava. Eu não pertencia mais àquele ambiente. Peguei meu celular, abri o GPS e vi que o carro dela parou num endereço que não conhecia. Um bairro mais distante, cheio de cafés e galerias novas. Salvei o local. Mas ainda não era hora. Eu queria observar primeiro o palco antes de encarar os atores. Voltei para o quartinho e sentei no chão, olhando o relógio marcar o tempo. Cada tique era uma lembrança. O dia em que pintamos juntos a sala, o dia em que ela queimou o arroz e rimos por meia hora,
O dia em que ela prometeu que envelhecer comigo seria uma aventura leve. Agora, tudo parecia uma peça ensaiada, e eu, o único que ainda acreditava no roteiro. À noite ela voltou. Vi pelas frestas da janela. Estava arrumada demais para alguém que passou a tarde no Pilates. Trazia flores, e cantarolava baixo, o que não fazia há anos. Deixou o buquê na mesa, abriu uma garrafa de vinho e se sentou no sofá. Pegou o celular, riu sozinha, digitou algo e esperou. Pouco depois, ouvi o som de uma notificação e o nome André, piscando na tela antes que ela bloqueasse o visor. Eu já sabia o que significava, mas ainda precisava ver. Quando subiu para dormir, fui até o sofá e olhei o vinho aberto. 2 taças. Uma limpa, uma usada. Ela não brindou sozinha. O cheiro de perfume masculino ainda pairava leve no ar, misturado ao dela. Aquilo não era mais suspeita, era constatação. Mas ainda assim não senti raiva. Apenas uma calma densa, como a de quem enxerga o fim de uma estrada e entende que caminhar adiante é inevitável. Na manhã seguinte, deixei discretamente uma muda de roupa e documentos em um armário da lavanderia, tranquei a porta do quartinho e saí como se fosse caminhar. Encontrei uma pousada simples a 3 ruas dali. Disse que ficaria alguns dias e paguei adiantado em dinheiro. A mulher da recepção perguntou se eu estava a trabalho. Respondi. De certa forma, sim. Trabalho de observar. De lá, consegui ver a rua de casa, discreta e distante. Voltei a ser apenas um homem idoso com um jornal na mão e um olhar quieto demais para chamar atenção. Mas dentro de mim algo já se movia, uma parte fria, calculista, que eu nunca imaginei possuir. Era a mesma parte que fez com que eu não mandasse mensagem, não ligasse, não deixasse vestígios. Marta achava que eu estava a centenas de quilômetros, e eu estava, só que emocionalmente, a quilômetros dela. Naquela noite, olhando da janela da pousada, vi as luzes da casa acenderem e o portão se abrir. Um carro preto parou na frente e ela saiu para recebê-lo. Não se abraçaram como amantes, mas como quem já se conhece há muito tempo. Ele entrou e a porta se fechou. Foi nesse instante que percebi. A viagem que eu fingi fazer era apenas o disfarce de outra muito maior. A de sair da ignorância para a verdade. E quando o sol nascer no próximo capítulo dessa história, eu já não seria o mesmo homem que partiu naquela falsa despedida. Na manhã seguinte, eu ainda observava a casa da janela da pousada. O portão fechado, as cortinas do quarto principal abertas, o carro preto estacionado na calçada. Nenhum movimento abrupto, só o tipo de calma que existe quando 2 pessoas se conhecem há tempo suficiente para não precisar fingir. Aquilo me deu uma estranha sensação de luto, não pelo amor, esse já tinha morrido há muito tempo, mas pela inocência. Percebi que eu tinha sido o último a acreditar naquilo que um dia prometemos juntos, até o fim. Marta já tinha encerrado o casamento muito antes de eu planejar minha viagem falsa. Só esquecera de me avisar. Esperei até o meio da manhã. Sabia que ela costumava sair por volta das 10, e não errei. Vi quando o carro preto voltou a ligar e o homem saiu primeiro. Alto, cabelos grisalhos nas têmporas, a elegância de quem sabe ser notado. Vestia uma camisa clara dobrada nos punhos, como alguém que se sente à vontade dentro de qualquer casa, inclusive da minha. Marta veio logo atrás usando um vestido que nunca vi. Riu, tocou o braço dele e por um momento pareceram um casal em lua de mel. Subiram juntos no carro e foram embora. Foi ali que decidi entrar. Atravessei a rua lentamente, sem olhar para os lados, como quem volta a um lugar que já não lhe pertence. O portão estava apenas encostado, a tranca frouxa. Ironia ou confiança cega? Empurrei e entrei. O silêncio me recebeu de forma quase respeitosa. O ar tinha outro cheiro. Aquele perfume masculino, misturado ao aroma floral dela,
transformava o ambiente numa espécie de cenário teatral. Tudo parecia igual, mas não era. Cada objeto estava deslocado por milímetros, o quadro torto, o tapete centralizado de forma diferente, os livros reorganizados por cor e não mais por autor como eu fazia. Era como se ela tivesse redesenhado a casa para apagar qualquer rastro meu. Caminhei devagar. Toquei o encosto do sofá, a borda da mesa, os porta-retratos. Nenhum com a minha imagem. Em todos, Marta estava sorrindo, mas nunca sozinha. Um grupo de amigas, uma foto no café, uma paisagem ao fundo. Nenhum vestígio do homem com quem dividiu 35 anos de vida. Era como se eu tivesse sido apagado digitalmente da memória física da casa. Fui até a cozinha, a mesma bancada que eu mesmo instalei, e notei 2 taças ainda molhadas no escorredor. Uma com marca de batom, outra sem. O vinho tinto na geladeira, ainda meio cheio. E uma travessa com massa fresca, coberta por filme plástico, feita para 2. Aquilo me atravessou como uma lâmina fria. No chão, próximo à mesa, havia algo pequeno. Um botão de camisa. Peguei. Não era meu. Azul marinho, costura firme, tecido caro. Virei-o entre os dedos e coloquei no bolso, não como prova, mas como símbolo. Era o fragmento físico da nova vida que Marta vivia entre as paredes que ainda cheiravam a mim. Senti raiva? Não. Senti curiosidade. Quis saber como era possível alguém reinventar-se tão rápido, tão completamente e continuar respirando o mesmo ar de sempre. Subi as escadas, cada degrau rangendo como um protesto. O quarto estava arrumado demais, como um cenário montado para um comercial. A colcha trocada, a cabeceira diferente, os livros dela sobre a mesa. O meu criado mudo estava vazio, limpo, como se nunca tivesse existido. E no lugar da foto de casamento, um vaso com flores secas. Parei diante da janela e vi o reflexo do homem que eu era. Um idoso calado, traído, mas lúcido o bastante para entender que o amor morre devagar e que às vezes o enterro vem disfarçado de rotina. Foi então que ouvi o som de notificação do celular dela, esquecido sobre a cama. Um nome apareceu na tela: André. O mesmo que eu havia visto piscando na noite anterior. A mensagem dizia: já estou com saudade. Volto à noite, mesma hora. Respirei fundo. Não apaguei nada. Tirei uma foto da tela com o meu próprio celular, apenas para registrar a confirmação de algo que no fundo eu já sabia. Depois, saí como entrei, devagar, sem deixar sinal de presença. De volta à pousada, sentei na cama e fiquei encarando o teto. Eu poderia confrontá-la ali mesmo, jogar tudo na mesa, exigir explicações. Mas que tipo de vitória seria essa? Gritar não devolve respeito. Eu queria algo maior, algo que fizesse sentido para mim, não para ela. Então, decidi que ficaria, que observaria, que veria até onde ela iria com aquela vida paralela antes de desmontar o teatro, peça por peça. Nas horas seguintes, comecei a mapear seus passos. Anotei horários, saídas, endereços. Descobri que o tal André era empresário do ramo imobiliário, 20 anos mais novo, divorciado e com fama de charmoso. Alguém com quem Marta provavelmente sonhou enquanto eu dormia ao lado dela, acreditando que ela ainda me amava. Doeu imaginar que, enquanto eu comprava medicamentos e cuidava do jardim, ela comprava vestidos novos para alguém que nunca podaria um galho sequer. Mas a dor logo deu lugar à clareza. Eu, que passei a vida resolvendo crises em silêncio, tratei a traição como um problema a ser resolvido com método. Era assim que eu funcionava. Não queria vingança ainda. Queria entender a profundidade da mentira, até onde ela chegava. E conforme os dias passavam, percebia que a nova vida dela era uma vida de encenação, construída sobre a negação da nossa história. Certa tarde, do outro lado da rua, vi quando ela saiu vestida para um jantar.
O mesmo vestido azul que usou no nosso aniversário de 20 anos de casados. O mesmo colar que comprei em uma viagem. Ela reaproveitava o passado, mas o usava contra mim. Caminhou até o carro de André, entrou, e juntos foram embora. Ali, de pé, eu entendi que ela não só havia me traído, ela havia substituído o enredo, o personagem e até os símbolos da nossa vida. Eu não era mais parte do cenário. Eu era o público, e ela, a atriz. Quando voltei para a pousada naquela noite, sentei no escuro, sem ligar nenhuma luz. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir o som do próprio coração. E foi ali, entre uma respiração e outra, que compreendi algo simples e cruel. Às vezes, o amor não morre de uma facada, mas de uma substituição lenta. Você começa a desaparecer das fotos, das conversas, das lembranças, até sobrar só o eco do que um dia foi você. Mas o eco também pode aprender a falar de novo. E eu estava prestes a descobrir como. Porque se ela agora tinha outra vida, eu teria o direito de observá-la até o fim e transformar cada mentira dela na base da minha verdade. Na manhã seguinte, decidi que não bastava apenas ver de fora. Eu precisava ver por dentro e registrar. Peguei o celular, comprei uma câmera discreta e voltei a circular pelo bairro. Marta ainda acreditava que eu estava em Curitiba. E eu, invisível, começava a descobrir o que realmente se escondia por trás daquela casa que um dia chamei de lar. Foram os dias mais longos da minha vida, não pelo tempo em si, mas pelo peso do silêncio que eu mesmo escolhi carregar. No quarto pequeno da pousada, o relógio parecia bater mais alto e o som dos carros na rua tornava-se uma trilha sonora constante. A cada novo movimento dela, a cada risada que eu via pela janela, eu compreendia que o silêncio não era covardia, era estratégia. Marta acreditava que eu estava em Curitiba, hospedado num hotel qualquer, alheio à vida que ela havia construído na minha ausência. E era exatamente isso que me dava poder. O fato de ela não imaginar que, pela primeira vez em décadas, eu estava prestando atenção de verdade. A rotina dela se tornou um mapa detalhado. De manhã, saía com roupas de academia e retornava cerca de 2 horas depois, sempre com o mesmo sorriso falso e o cabelo impecável. No início da tarde, passava longos períodos ao telefone. Falava baixo, andava pela varanda. E à noite, quando o sol se punha e as luzes da sala acendiam, a casa ganhava outra vida. Música suave, garrafas abertas, risadas que antes eu só ouvia em aniversários. Era uma coreografia diária, ensaiada com precisão. Eu, do outro lado da rua, observava e registrava tudo com a calma de quem aprendeu que as maiores verdades se revelam nos detalhes. No terceiro dia, comprei uma câmera pequena, dessas que se confundem com um chaveiro. Instalei-a discretamente na cerca viva do vizinho, voltada para a entrada da garagem. Não para expor ninguém, não ainda, mas para entender o padrão, o movimento, o tempo das idas e vindas. Era como montar um quebra-cabeça emocional. Cada peça, um gesto, uma mentira, uma ausência. E quanto mais o quadro se formava, mais eu me reconhecia não como vítima, mas como cronista de um fim anunciado. De noite, eu assistia aos vídeos em silêncio. Às vezes pausava em pequenos momentos, ela abrindo o portão, o homem entregando flores, um abraço breve antes de entrarem. Não havia nada de cinematográfico naquilo. Era banal, quase doméstico, e talvez essa fosse a pior parte, a constatação de que o amor que ela vivia agora não era paixão, era rotina. Ela havia simplesmente substituído os atores, mantendo o mesmo roteiro. As mesmas palavras, os mesmos gestos, a mesma casa. Só mudara o destinatário. Certa tarde, enquanto seguia o carro dela à distância, vi quando parou diante de um prédio comercial. Esperei. 10 minutos depois, os dois desceram juntos, sorrindo.
Ele a segurava pela cintura com uma naturalidade que só quem se sente dono ousa ter. Ela, por sua vez, parecia orgulhosa, quase exibida. Entraram num café ao lado e sentaram perto da janela. De onde eu estava, conseguia ver o reflexo do vidro. Mãos que se tocavam, olhares longos, intimidade evidente. Fiquei parado, observando aquele teatro. Por um instante, pensei em entrar, sentar na mesa ao lado e ver o que aconteceria. Mas o impulso passou rápido. Eu não queria confronto. Queria controle. Voltei à pousada antes deles. No caminho pensei em tudo que eu ainda não sabia. Havia amor ali ou só conveniência? Era paixão ou plano? Porque se havia plano, eu precisava descobrir. No dia seguinte, quando Marta saiu, fui até o quintal e aproveitei o portão entreaberto para entrar de novo. Sabia que ela confiava na invisibilidade da rotina. Ninguém esperaria o retorno de alguém que, teoricamente, estava a centenas de quilômetros. Entrei com cuidado e me dirigi ao escritório dela. Um cômodo pequeno, cheio de papéis, agendas e post-its. Sobre a mesa, um caderno de capa azul. Dentro, anotações que pareciam inocentes à primeira vista. Listas de compras, telefones, lembretes. Mas em meio a elas, frases soltas. Ver com André os papéis da casa. Transferir documento do carro. Procurar advogado discreto. Meu sangue gelou. O silêncio ganhou outra forma. Já não era mais apenas traição conjugal. Era planejamento. Um esboço de fuga. Talvez de uma partilha. Talvez de algo pior. Tirei fotos das páginas com o celular, fechei o caderno e saí como se nunca tivesse estado lá. Naquela noite, sentei na cama da pousada e olhei para as imagens que havia capturado. O rosto de Marta, a entrada do carro, as anotações. Cada elemento era uma peça de um enredo que ela pensava dominar. Mas o que ela não sabia é que eu, agora, também escrevia a minha versão dessa história. Uma versão que não terminaria em humilhação, mas em justiça. Silenciosa, precisa, definitiva. Passei os dias seguintes recolhendo provas, sem saber ao certo o que faria com elas. Eu ainda dormia pouco, mas já não sentia raiva. Sentia uma espécie de anestesia moral. Quando se passa dos 60, você aprende que o tempo é o juiz mais implacável de todos, e que às vezes o melhor castigo é apenas deixar as pessoas viverem o bastante para se afundarem nas próprias mentiras. Eu apenas garantiria que quando isso acontecesse, nada do que era meu seria usado contra mim. Em uma das noites, o destino me testou. Eu estava observando a casa de longe, quando ouvi vozes conhecidas vindo da calçada. Era Marta e André. Falavam sobre vender aquela propriedade antiga e dividir o valor. Meu coração disparou. Aquela propriedade antiga era uma casa que herdei de meus pais, ainda registrada em meu nome, mas que Marta sempre quis reformar e pôr à venda. Ela agora planejava fazer isso sem mim. E de repente, tudo fez sentido. As anotações, as conversas, o disfarce. Não era só traição emocional, era roubo premeditado. Voltei para o quarto e fiquei ali sentado, tentando entender até onde ela iria. O relógio marcava 2h14 quando escrevi numa folha de papel. Ela não me traiu apenas, ela me apagou. E ao lado, uma segunda frase. Mas eu ainda existo. Dobrando o papel, senti uma paz estranha. Era a calma de quem aceita a dor não como fraqueza, mas como combustível. A partir dali, meu silêncio virou testemunha e arma. Comecei a imprimir tudo. Conversas, fotos, anotações, cópias do registro da propriedade, até o botão de camisa que encontrei no chão da cozinha. Organizei tudo num envelope vermelho, o mesmo onde guardava documentos importantes do meu casamento. Era quase poético que ele agora contivesse o fim. Durante os dias seguintes, Marta continuou sua vida dupla, sem perceber que eu a observava. E eu, cada vez mais calmo, comecei a entender que o tempo da descoberta estava acabando. O silêncio já tinha testemunhado o suficiente. O próximo passo não seria mais apenas ver, seria agir.
No último dia, antes da minha suposta volta de viagem, vi quando ela e André entraram no carro juntos, rindo, despreocupados. A imagem ficou gravada na retina. Eu sabia que em breve seria eu quem estaria sentado no banco da frente, mas não como passageiro, e sim como destino. Quando fechei a cortina da pousada naquela noite, soube que a fase da observação havia terminado. A partir do próximo movimento, o jogo mudaria de mãos. E Marta, que até então vivia uma vida diferente, logo descobriria que o homem que ela julgava velho, cansado e ausente ainda sabia jogar. E que o silêncio às vezes é só a calma antes da sentença. A quarta manhã da minha ausência começou como todas as outras. O café servido apenas para um, a rotina cuidadosamente estudada e o mesmo portão se abrindo com o mesmo carro saindo para o mesmo lugar. Mas algo dentro de mim já havia mudado. O observador silencioso deu lugar ao estrategista. Eu sabia o suficiente. Agora, queria ver como ela reagiria quando a ficção que criou começasse a desmoronar nas pequenas brechas da própria narrativa. Era hora de testar até onde ia o talento de Marta para a mentira. Enviei a primeira mensagem às 9h43 da manhã. Cheguei bem, amor. Curitiba está fria, mas o hotel é bom. O tipo de mensagem banal que só existe para confirmar a ilusão de uma rotina. Ela respondeu 10 minutos depois. Que bom, querido. Aproveite para descansar um pouco. Você precisa. Nenhum emoji, nenhum carinho real. O tom era funcional, polido, distante. O mesmo que ela usava quando falava com o porteiro sobre a conta de luz. Eu li e ri sozinho. A perfeição da dissimulação era quase profissional. Durante os dias seguintes, intensifiquei o jogo. Ligava em horários diferentes, inventava pequenos imprevistos, pedia conselhos sobre decisões fictícias de trabalho. Ela sempre tinha uma resposta ensaiada, sempre gentil, sempre segura. Eu imaginava ela lendo as mensagens com um outro homem ao lado, sorrindo do meu esforço cego. E ainda assim, não senti raiva, senti curiosidade. Queria entender o tipo de pessoa que consegue dividir o mesmo tempo entre a mentira e o cotidiano sem que o corpo tremesse. Na quinta-feira, o acaso me deu a oportunidade que eu não teria coragem de criar. Estava no café em frente à galeria onde o carro dela sempre parava, quando vi o impossível acontecer. Marta e André caminhando de mãos dadas, atravessando a calçada em plena luz do dia. O sol de inverno batia no rosto dela, e por um instante vi a mulher que conhecia há 40 anos, só que agora era um papel representado para outro público. Eles pararam diante de uma vitrine, riram de algo e depois entraram num restaurante. Sem pensar, peguei o celular e mandei uma mensagem. Almoçou? Ela demorou 3 minutos para responder. Ainda não, estou com as meninas do coral. Eu olhei pela janela, ela erguia uma taça de vinho. No mesmo instante, o garçom se aproximava para servir o prato do homem à sua frente. O contraste entre a imagem e a mentira foi tão exato que quase poético. Esperei até o final do almoço, observando. Ela olhou o celular algumas vezes, escreveu algo e apagou. Parecia inquieta. André, por outro lado, estava relaxado, confiante. O tipo de homem que acredita que a vida sempre dá tempo para mais uma mulher, mais uma aposta, mais uma mentira. Marta não percebeu, mas eu via além da fachada. Via o medo crescendo nas frestas da sua segurança. A vida dupla tem prazo de validade, e a dela estava se aproximando do vencimento. Quando voltaram ao carro, anotei a placa. Em seguida, mandei outra mensagem. Lembra daquele jantar que te prometi quando voltasse? Pensei em adiantar. Posso voltar um dia antes. Ela demorou quase 1 hora para responder. Melhor não, amor. Aproveite mesmo a viagem. Eu também marquei umas coisas aqui. Assim, quando você voltar, a casa estará em ordem. Traduzi mentalmente. Não volte. Ainda estou encenando. À noite decidi dar um passo além. Publiquei uma foto antiga no meu perfil do Facebook.
Eu e ela, há uns 20 anos, sorrindo num passeio. Legendei apenas: Curitiba, com saudade de casa. Em menos de uma hora, ela curtiu a foto. Um gesto pequeno, mas que dizia tudo. Ela ainda precisava manter as aparências públicas intactas. A reputação era o último alicerce da farsa. E eu sabia que era justamente ali que ela cairia. Nos dias seguintes, comecei a perceber o quanto a mentira exige manutenção. Marta parecia mais cansada, mais distraída. Nas fotos que postava, os olhos já não tinham o mesmo brilho. Às vezes, esquecia de me responder. Outras, respondia 2 vezes a mesma pergunta, como quem se perde entre versões. Era fascinante ver o teatro ruir em tempo real, e quanto mais o tempo passava, mais eu me afastava emocionalmente dela. O amor, que antes doía como um corte, agora era apenas um órgão morto dentro de mim. Certo sábado, decidi ver o outro lado da encenação. Como ela agia quando o público era maior. Esperei até o fim da tarde, quando sabia que ela participaria de uma reunião da associação do bairro. Cheguei antes, sentei num banco do outro lado da praça e observei. Marta chegou pontual, vestida como sempre, impecável, discreta, elegante. Cumprimentou todos com aquele sorriso que, para quem não conhece, parece sincero. Eu conhecia o suficiente para saber que era apenas a extensão de uma máscara. Durante a reunião, falou sobre solidariedade, valores familiares e respeito mútuo. Palavras que, na boca dela, soavam como ironia. Eu não anotei nada. Só gravei na memória o contraste. A mulher que pregava virtudes públicas e vivia pecados privados. Quando terminou, ela foi embora apressada. Eu ainda a segui com o olhar e pensei em quantas vezes eu a tinha defendido em jantares, elogiado seu caráter, sua generosidade. Quantas vezes eu acreditei em sua integridade, mesmo quando algo dentro de mim já gritava o contrário. Foi ali, sentado naquele banco, que decidi que a minha vingança não seria feita de gritos nem de escândalos. Seria feita de espelhos. Eu apenas mostraria a ela o reflexo do que havia se tornado. Voltei para a pousada e liguei o computador. Comecei a organizar as provas. As fotos, as mensagens, as imagens do carro entrando e saindo, os registros de localização, os papéis do caderno azul. Fiz um dossiê limpo, impessoal, cronológico. Cada mentira documentada com data e hora. O tipo de coisa que não exige explicação, apenas leitura. Enquanto salvava o arquivo final, percebi que o silêncio que antes era dor, agora era método. E método, quando bem usado, é poder. Na manhã seguinte mandei uma última mensagem. Quero te surpreender. Chego domingo. Ela respondeu em segundos. Domingo? Não, querido. O ônibus não tem horário. Melhor voltar segunda. Sorri. Ela não sabia que eu já tinha o bilhete. E que o ônibus existia, sim. Eu apenas não iria para Curitiba. Iria direto para casa. O jogo estava prestes a virar. E o palco, cuidadosamente montado por ela, se tornaria a cena da própria revelação. Voltar para casa naquele domingo foi como atravessar um espelho. Tudo parecia igual. As árvores, o portão, a calçada, até o som dos passarinhos. Mas eu já não era o mesmo homem que saíra dali fingindo uma viagem. A diferença é que agora eu sabia. Sabia do outro. Sabia das mentiras. Sabia da trama escondida por trás dos sorrisos automáticos de Marta. E o que me esperava lá dentro não era um lar, mas o palco onde ela encenava uma versão conveniente da própria vida. Esperei o momento certo. Marta havia dito que passaria o fim de semana em retiro com as amigas. Uma dessas desculpas prontas que só funcionam quando o outro já desistiu de investigar. Eu, no entanto, não desistira. Sabia que André viajara a negócios. Descobri isso numa ligação que ele mesmo atendeu, confiante, achando que falava com um corretor de imóveis, ou seja, a casa estaria vazia. E vazia ela me pertencia outra vez.
Entrei pela lateral, usando a chave reserva que mantive escondida atrás do antigo ar-condicionado, onde Marta nunca lembrava de olhar. O ar dentro da casa era pesado, parado. O relógio da sala marcava 11h32, mas ali dentro o tempo parecia suspenso, como se nada tivesse avançado desde o dia em que parti. Caminhei pelos cômodos em silêncio, ouvindo o som das minhas próprias passadas ecoando contra o chão frio. Em cada canto, a presença dela se misturava à ausência de mim. Um perfume doce demais, cortinas novas, livros trocados, molduras reposicionadas e sobre a mesa da sala uma pasta cinza com um clipe dourado segurando um maço de papéis. Abri. No topo, o logotipo de uma corretora de imóveis. Proposta de venda, casa de praia, lote 27. Meu coração apertou. Aquela casa era a única herança real que me restara de meus pais. Um lugar simples, mas cheio de memórias. E ali estava, listada como propriedade conjunta, avaliada, descrita e prestes a ser colocada à venda, sem minha assinatura. Virei as páginas com cuidado e logo encontrei o que já suspeitava. Marta havia forjado um documento de autorização. A assinatura era uma imitação grotesca da minha, mas suficiente para enganar quem não me conhecia. Na última folha, o nome de André aparecia como assessor responsável pela transação. Senti o estômago revirar, mas o rosto permaneceu imóvel. Essa era a confirmação final de que a traição ultrapassara o corpo e invadira o patrimônio, a história, a dignidade. Ela não apenas amava outro homem. Ela planejava me apagar juridicamente, materialmente, simbolicamente. O casamento não terminara por falta de amor, terminara por excesso de ambição. Fechei a pasta, respirei fundo e decidi explorar o restante do escritório. Sobre a estante, entre pilhas de revistas e caixas de documentos antigos, encontrei um pequeno cofre eletrônico embutido discretamente atrás de uma foto. Reconheci o modelo. Fui eu quem o comprou anos atrás, para guardarmos juntos os papéis da casa, o testamento, as joias da família. Agora, o mesmo cofre parecia um intruso. Peguei-o com firmeza e o coloquei sobre a mesa. Ainda estava trancado. Eu sabia o código antigo, nossa data de casamento. Digitei. O visor piscou vermelho. Tentei o aniversário dela. Vermelho de novo. Depois o do filho que perdemos anos atrás. Aquele número que jamais esquecemos. O cofre apitou, destravou e abriu. Dentro, o que vi parecia uma síntese cruel de toda a farsa. Documentos, extratos bancários, contratos e uma pasta vermelha idêntica à que eu usava para guardar meus próprios papéis importantes. Dentro dela, encontrei a certidão da casa de praia, cópias do meu RG e CPF e, mais uma vez, a assinatura falsificada. Mas havia mais. Uma folha dobrada com caligrafia dela. Plano A, venda total. Plano B, transferência parcial em nome de André ou sociedade. Plano C, dissolução após concretização. Ao final, uma frase escrita à mão, em letra trêmula. Tudo deve parecer acordo amigável. Por um momento o ar me faltou. A verdade não apenas me atingira, ela me engolira inteiro. Marta não estava se afastando. Ela estava me desmantelando. Com calma, método e disfarce. Fechei os olhos e deixei que a raiva passasse como uma onda, até sobrar apenas o sal. Quando os abri novamente, o homem que se refletia no vidro do cofre já não era o mesmo que a amava. Era alguém que finalmente entendia o valor da própria assinatura e o poder que ela ainda tinha. Peguei tudo. Papéis, pastas, anotações. Fiz cópias com o meu celular, guardei as originais numa mochila e devolvi o cofre para o lugar. Deixei tudo aparentemente intocado. Antes de sair, caminhei pela sala mais uma vez. Vi as flores novas sobre a mesa, a garrafa de vinho pela metade, o som ambiente programado para tocar piano suave quando alguém entrasse. Tudo perfeito, calculado, artificial. Era o cenário da nova vida dela.
pronto para continuar assim enquanto eu fingia ignorância. Mas agora, o roteiro mudaria. Antes de sair, parei na porta e olhei para o reflexo da casa no vidro. Era curioso. O lugar onde vivi quase 4 décadas agora parecia menor, como se encolhesse diante da minha lucidez. Tranquei o portão com a mesma chave antiga e caminhei até o carro estacionado 2 ruas adiante. Quando me sentei no banco, tirei do bolso o botão de camisa que havia guardado semanas antes e o coloquei sobre o painel. Era uma lembrança involuntária do quanto o invisível pode ser revelador. Na pousada, organizei tudo. Montei um dossiê com provas da falsificação. Preparei uma carta para o advogado que me orientara na época da aposentadoria e escrevi no topo de uma folha: iniciar movimentações discretas. Eu não precisava mais espiar. Agora eu agiria. Marta ainda acreditava que eu era um homem cansado, domesticado, incapaz de reagir. Ela não fazia ideia do quanto o cansaço pode se tornar perigoso quando encontra clareza. Enquanto imprimia as cópias dos documentos, lembrei-me de uma frase antiga de meu pai. A pior perda é quando você entrega as chaves de casa a quem quer te ver do lado de fora. Eu tinha feito isso. Entregara tudo a ela, inclusive o direito de me subestimar. Agora, pegava as chaves de volta. Guardei o envelope vermelho dentro da mochila, junto dos documentos originais, e deixei uma cópia digital salva, em um e-mail protegido. Tudo pronto. A próxima etapa seria desmontar, em silêncio, a estrutura financeira que ela julgava já ter dominado. E ao fazer isso, eu a deixaria exatamente onde ela me colocou, sem chão. Naquela noite, não dormi, mas também não sofri. Fiquei sentado na cama, olhando o reflexo pálido da lua no vidro da janela e pensando em como o amor e a traição se parecem quando vistos de longe. Ambos começam com confiança. O que muda é o final. O cofre, o botão e a assinatura falsificada eram agora os 3 símbolos da minha decisão. O amor podia ter morrido, mas a dignidade ainda respirava. E no dia seguinte, ela acordaria sem saber que o castelo que construiu estava prestes a ruir, e que o primeiro tijolo a cair seria o nome dela no contrato que acreditava controlar. Havia no fundo da minha paciência uma espécie de arquitetura. Passos que eu sabia dar porque passei a vida inteira resolvendo problemas para os outros antes de entender que precisava resolver os meus. A descoberta do cofre e da falsificação não me fez correr, me fez planejar. Não houve gritos, nenhuma cena dramática. O que houve foi um itinerário. Advogado, banco, cartório, assinaturas, papelada. Gente de terno, carimbos, protocolos. Tudo isso se tornou meu novo campo de batalha. E eu, que tantos anos fui apenas marido e pai, assumi pela primeira vez em décadas o papel de estrategista. No dia que segui para o escritório do advogado, vesti a minha melhor camisa. Não para impressionar ninguém, mas para me sentir inteiro. Ele me recebeu com a mesma cortesia de sempre. Aquele olhar que, sem dizer, avalia se você veio por impulso ou por necessidade. Entreguei-lhe o envelope vermelho sem emoção. Ele folheou, fez perguntas secas, anotou nomes e datas. Quando disse a assinatura falsificada, vi seus olhos se estreitarem. Temos material suficiente para contestar, disse ele, sem levantar o tom. A frase soou como um mapa. Pedi que não fizesse nada extenso. Ainda. Quero tudo por via administrativa primeiro. Silêncio. Sem ruídos. Ele apertou a mão e concordou. O próximo passo foi o banco. Sempre fui o titular da maioria das contas conjuntas que mantínhamos. Por anos ela contou com meu nome como garantia. Mas havia contas e movimentos que ela abriu às escondidas, e era nelas que André tentava amarrar o futuro. Fui ao gerente, marquei uma conversa reservada, e com calma, mostrei os extratos, a proposta de venda e a cópia da assinatura forjada. O gerente recuou um pouco, surpreso, e passou para outra sala. Voltou com uma lista de procedimentos.
bloqueio administrativo, verificação de assinaturas, abertura de investigação interna. Pedi bloqueio imediato das movimentações relacionadas à propriedade da praia e solicitei que qualquer tentativa de transferência fosse comunicada a mim por escrito. Deixei claro que queria tudo em silêncio, nenhum alerta para Marta. Era essencial que ela não percebesse a movimentação até que eu estivesse pronto. Enquanto o banco agia, eu tratei do cartório. Cartórios têm uma lógica própria, uma lentidão que beneficia quem sabe esperar. Reforcei pedidos de certidões, solicitei histórico de averbações, cópia da matrícula do imóvel e requeri prioridade em averiguação de documentos. Em 2 semanas, já tinha em mãos uma pilha de papéis que comprovavam as tentativas dela. Pedidos de transferência, procurações parcialmente preenchidas, contatos com corretores que avaliavam a reforma e a venda. Tudo ali, em tinta e carimbo, formava a prova material de que a minha casa estava sendo oferecida como mercadoria. Não se trata apenas de documentos. Há também o elemento humano. Liguei para pessoas que já conhecia, um corretor de confiança, um amigo que trabalhava no registro de títulos, um ex-colega no setor financeiro. Pedi favores discretos, que não aparecessem em redes sociais, que não respondessem mensagens públicas, que guardassem silêncio. Cada ligação era uma peça a mais no tabuleiro. Eles me ajudaram a entender a extensão do plano de Marta e a me preparar para a reação que viria. Porque sempre há reação, e ela seria calculada. Em paralelo, comecei a revogar tudo o que pudesse dar a ela poder material imediato. Procurei o cartório novamente e solicitei a revogação de qualquer procuração que eu desconhecesse ou que tivesse sido assinada sem meu conhecimento. Se havia procurações em circulação que permitissem a terceiros movimentar bens, eu as extinguiria. Fiz declarações oficiais, reconheci firma, submeti documentos e, num ato que me trouxe uma estranha sensação de recuperada autoridade, diligenciei para que qualquer transferência futura precisasse de minha presença física e assinatura reconhecida. Não era vingança, era defesa. Havia ainda o detalhe da conta paralela que encontrei no cofre. Aquela conta secreta onde parte dos rendimentos e dos valores fictícios para reformas eram depositados. Com a ajuda do meu advogado e do gerente do banco, bloqueamos acessos, congelamos transferências e abrimos um pedido formal de investigação. Eles olharam para mim com respeito novo. Senhor, muitos casos assim viram brigas públicas, mas o senhor está fazendo o caminho correto. Prova, ordem, silêncio. Eu assenti. O silêncio seguia sendo a minha arma. Enquanto atuava no campo legal e financeiro, mantive a aparência de fragilidade que Marta acreditava existir. Respondi às mensagens com monossílabos, ria em fotos antigas como se nada tivesse mudado. Liguei eventualmente de vez em quando, com voz cansada, perguntando sobre coisas banais. O combustível perfeito para mantê-la descuidada. Ela, ocupada com os preparativos e segura de suas manobras, não desconfiou que eu movia peças importantes nos bastidores. E ali estava a beleza cruel de tudo aquilo. Enquanto ela cortava e colava sua nova vida, eu fazia o trabalho invisível que a deixaria sem chão quando fosse a hora. As noites, entretanto, eram minhas. Eu vasculhava cada pedaço de papel, lia contratos antigos e redescobria cláusulas que, por inépcia ou confiança, nunca haviam sido discutidas. Aposentadoria, pensão, titularidade da casa, seguro residencial, tudo era detalhe a ser corrigido. Em alguns casos, pedi ao advogado que aumentasse a segurança sobre documentos que poderiam ser usados para forjar novos títulos. Em outros, solicitei notificações formais a terceiros, corretores, advogados que receberam propostas, notas de avaliação. Eu queria que, quando o tempo chegasse, tudo se encaixasse de forma legal e irrefutável. Nada de histeria, nada de exposição desnecessária. E havia ainda o plano de contingência. Se algum movimento ilegal se tornasse público antes da minha ação,
Eu estava preparado para recorrer à via criminal, mas preferi, e preferirei sempre, o caminho que tirasse o vento do rosto de quem apostou na minha passividade. A sensação era semelhante à de um jardineiro que arranca a erva daninha pela raiz em vez de apenas podá-la. É lento, sujo, mas eficaz. Em casa, as mudanças começaram a ocorrer sem alarde. Registros internos foram atualizados, uma procuração antiga foi anulada em cartório, ordens de bloqueio foram inseridas no sistema bancário. Aos poucos, a mobilidade financeira que ela pensava ter conquistado começou a perder força. André continuou agindo como sempre, confiante demais. E Marta, envolvida nas promessas de um futuro imediato, não percebeu que as chaves que ela acreditava ter na mão já haviam sido entortadas. E assim segui, um conjunto de pequenos golpes administrativos que me devolviam autoridade. Cada papel carimbado era uma vitória silenciosa. Cada assinatura reconhecida era uma pequena reparação. Aos poucos, senti uma leve mudança interna, não de desejo de humilhar, mas de reconhecimento. Eu recuperava direitos que me haviam sido subtraídos. Não precisava de aplausos nem de multidões. Bastava a certeza de que, quando eu decidisse tocar a campainha, as estruturas que sustentavam a nova vida dela teriam sido minadas. O jogo havia virado. E eu, que por tanto tempo pensei que minha força residia na tolerância, descobri que a paciência bem aplicada pode ser muito mais letal que qualquer grito. Anunciei minha volta como quem joga uma pedra num lago calmo. Sabia que as ondas demorariam alguns segundos para se formar, mas quando viessem, se espalhariam em todas as direções. Enviei a mensagem simples, direta, às 9 da manhã de uma sexta-feira. Decidi voltar antes. Chego hoje à noite. O celular vibrou minutos depois. Hoje? Mas você não ia até domingo? Ela escreveu. Respondi. A saudade falou mais alto. Uma frase inofensiva, sentimental, perfeita para desarmar qualquer suspeita. Do outro lado, silêncio. Nenhuma resposta por quase uma hora. E então, uma curtíssima mensagem. Claro, amor. Que bom. Te espero. Guardei o telefone e sorri sozinho. O tabuleiro inteiro se moveu com uma única jogada. Ela precisaria improvisar, e improviso é o ponto fraco de quem se acostumou a mentir. Marta passara semanas acreditando que tinha o controle do roteiro, e agora precisaria escrever os próximos atos sem tempo para ensaiar. Cheguei no fim da tarde. O céu de outono estava encoberto e uma garoa fina caía sobre a rua quando o táxi parou diante do portão. Tudo parecia incrivelmente igual. O jardim aparado, as luzes acesas, o carro dela na garagem. Apenas o ar parecia mais denso, como se a casa também pressentisse o confronto. Toquei a campainha e, após alguns segundos, ela apareceu à porta. Sorriu. O sorriso dela era a coisa mais estudada que já vi. Não havia surpresa, mas esforço. Os olhos não sorriam junto. Você não me avisou que ia chegar tão cedo, disse tentando parecer leve. Quis fazer surpresa. Respondi entregando a mala nas mãos. O tom calmo a deixou confusa. Ela esperava nervosismo, talvez uma pergunta, talvez até culpa. Não encontrou nada disso. Apenas serenidade. A casa estava limpa demais. O sofá alinhado, o vinho guardado, o aroma de incenso recente. O tipo de pressa que se sente, mesmo sem provas. Caminhei pela sala e percebi a televisão ligada num volume mais alto do que o habitual, uma tentativa de preencher o ar. Preparei algo rápido para a janta, ela disse, indo até a cozinha. Não sabia que viria hoje. Observei os movimentos dela, rápidos, ensaiados. O som de panelas e de pratos mascarava o desconforto. Sentei no sofá e observei a moldura na parede. Faltava algo. O quadro que ficava acima do aparador. Uma pintura de mar que eu detestava, mas que ela amava, havia sido retirado. No lugar, uma fotografia recente. Marta diante de um pôr do sol na praia. Sozinha,
Ou pelo menos cortada de forma a parecer sozinha. Havia algo no enquadramento que denunciava uma segunda presença, um ombro, talvez. Um detalhe que o olhar comum não notaria, mas que o meu agora enxergava com a clareza de quem já sabe o enredo. Ela voltou com o jantar, um prato que jamais fazia, risoto de camarão. Achei que era a sua cara depois dessa viagem longa, disse. Lembro que você adorava. Sorri. Adorava sim. O que eu não disse é que parei de comer camarão há quase um ano, depois de uma leve alergia. Era óbvio que aquele prato não fora feito pensando em mim, mas em outro. Ela não percebia que naquele silêncio eu catalogava cada incoerência. Durante o jantar falei pouco, comentei banalidades, o trânsito, o clima, um suposto atraso no ônibus. Ela fingia ouvir, mas a cada pergunta que eu fazia havia um microgesto de hesitação. Um olhar desviado, um garfo pousado antes da hora. Era uma dança de disfarces. O tipo de performance que cansa o ator antes mesmo do público. E o coral? Perguntei. Continua com as meninas? Ela piscou, demorou 2 segundos para responder. Ah, sim, claro. Toda terça e quinta. Eu sabia que era mentira. Ela trocara as aulas de canto por tardes em cafés por idas a um certo escritório de André. Continuei sorrindo. Que bom, faz bem para a cabeça, né? Ela assentiu, aliviada, acreditando que eu aceitava a versão. Depois da janta, ofereceu-me café. Agradeci e disse que preferia tomar no quarto, para descansar um pouco. Subi as escadas e percebi o quanto o quarto principal cheirava diferente. O lençol trocado, o travesseiro do meu lado ainda quente demais, como se alguém tivesse deitado há pouco. Senti o instinto me apertar o peito, mas mantive o rosto impassível. Abri a janela, deixei o ar frio entrar e sentei na beira da cama. O som dela vindo da cozinha, a louça, o zíper de uma bolsa sendo fechado, me dizia tudo. Ela estava tentando esconder rastros. Pensei em confrontá-la. Bastava abrir a boca, dizer o nome de André, citar o cofre, mostrar as provas. Mas me contive. Confronto direto é generosidade com quem mente. Quando você grita, o outro acha espaço para se defender. Eu queria o contrário. O silêncio que obriga a refletir, o desconforto que se infiltra sem que o outro saiba onde está errando. Deitei, fingindo sono, e a ouvi subir devagar. O som dos passos hesitantes no corredor, a luz se apagando, a cama afundando de leve. Nenhum toque, nenhum boa noite. Ficamos assim, 2 corpos estranhos sob o mesmo teto, respirando tempos diferentes. De madrugada, levantei. Ela dormia. Fui até o escritório e confirmei o que esperava. O cofre estava vazio. A pasta que antes guardava as falsificações não estava mais lá. No lugar, apenas um bilhete com anotações financeiras triviais. Uma tentativa mal feita de encobrir o que havia existido. Senti um frio subindo pela espinha. Ela sabia que eu voltaria cedo ou tarde. E ainda assim, preferiu não recuar. Voltei para o quarto e me deitei ao lado dela. Fiquei olhando o teto, ouvindo o som ritmado da respiração dela. Lembrei-me dos anos em que aquele mesmo som era meu consolo, quando acordávamos no meio da noite e ela dizia, tá tudo bem. Agora, aquele mesmo som me lembrava o contrário. Nada estava bem. Ao amanhecer, preparei o café, o gesto mais simples do mundo, mas que naquele dia tinha gosto de ritual. Coloquei as 2 xícaras sobre a mesa. Ela desceu, ajeitando o hobby, forçando um sorriso. Dormiu bem? Perguntou. Melhor impossível, respondi. Ela sentou à minha frente e olhou o relógio. Tenho que sair mais tarde. Reunião da associação. Bebi um gole do café e encarei-a. Claro, mas antes disso, queria te mostrar uma coisa. Tirei da bolsa um envelope pardo e o coloquei sobre a mesa. Ela olhou curiosa. O que é isso? Só alguns papéis que encontrei enquanto arrumava minhas coisas. Ela hesitou. Tocou o envelope, mas não abriu. Posso ver depois? Claro,
Respondi, levantando-me. Depois é sempre um bom momento para certas verdades. O rosto dela empalideceu, mas ela tentou disfarçar. Pegou o envelope e o levou para o escritório. Eu fiquei na cozinha, ouvindo o som do papel sendo rasgado, das páginas viradas. Em minutos, ouvi o primeiro soluço abafado. O envelope não continha nada novo, apenas cópias do que já estava com o advogado. A proposta de venda, a assinatura forjada, o registro da corretora. Nenhuma palavra, nenhum bilhete, nada além de fatos. Ela subiu correndo, talvez para se recompor, talvez para decidir o que dizer. Eu, por outro lado, sentia apenas um cansaço profundo, como quem finalmente terminou de correr de uma maratona que não escolheu. Quando desceu novamente, horas depois estava pálida, arrumada, com a bolsa no ombro. Preciso resolver umas coisas, disse. Claro, respondi. Mas não esquece de trancar o portão quando sair. Mas ela me olhou sem entender, como se buscasse o homem submisso de antes. Esse homem não estava mais ali. Enquanto o carro dela desaparecia na esquina, o silêncio voltou a preencher a casa. Só que agora era meu. E no fundo, sob a calma aparente, eu já sabia. Ela estava indo direto encontrar André. Talvez para pedir ajuda, talvez para planejar a reação. O que ela não sabia é que cada passo que desse a partir dali só a empurraria mais fundo no labirinto que ela mesma construiu. O retorno havia acontecido e a cena estava montada. Eu apenas esperava o próximo ato. Ela voltou no fim da tarde, quando o sol já se punha atrás dos muros e a luz laranja entrava pela sala como uma lente antiga. Eu estava sentado na poltrona, o jornal aberto, o olhar distante. Ela entrou devagar, sem sapatos, segurando a bolsa como quem segura uma desculpa. Demorei um pouco, o trânsito estava horrível, disse, a voz trêmula, o timbre quebrado, a máscara pendurada por um fio. Apenas assenti sem erguer os olhos. O silêncio entre nós já não era ausência de fala, era sentença. Ela largou a bolsa sobre o sofá e ficou parada por um momento, tentando entender o clima. Você viu o que tinha naquele envelope? Perguntou como quem procura brechas. Vi, respondi dobrando calmamente o jornal. E não há nada ali que eu não soubesse. Ela deu um passo à frente hesitante. Não é o que parece, eu posso explicar. Essa frase, dita em tantas versões de tantos dramas humanos, soou banal, previsível. Levantei devagar, olhei nos olhos dela e pela primeira vez em meses falei com firmeza. O que você pode explicar não me interessa. O que você fez já fala por você. Marta respirou fundo, tentou sustentar o olhar, mas falhou. Eu ia te contar. Eu só não sabia como. Sorri de leve, quase compassivo. Ia me contar quando? Antes ou depois de vender o que não te pertence? O rubor subiu-lhe ao rosto. Não era bem assim. Eu só quis resolver as coisas, o dinheiro parado. Parado? Parado, Marta. Estava o amor. O dinheiro estava em movimento, só que nas mãos erradas. Ela andava de um lado para o outro, os cabelos desgrenhados, as palavras saindo desordenadas. Você me deixou sozinha por anos, você se fechou, eu precisei respirar. Respirei fundo, firme. Respirar é uma coisa, roubar o ar do outro é outra. Ela parou, empalideceu. Eu não te roubei nada. Então caminhei até o aparador e peguei a pasta vermelha, a original, a que estava comigo desde o dia em que abri o cofre. Coloquei sobre a mesa entre nós e empurrei lentamente em sua direção. Abre. Ela obedeceu, as mãos tremendo. Lá dentro, todos os papéis, as cópias, as fotos, as mensagens, as assinaturas falsificadas. Tudo o que ela acreditava ter apagado. Cada página uma lembrança da própria audácia. Você guardou tudo isso? Murmurou, a voz mal saindo. Guardei, sim. Porque enquanto você vivia uma farsa, eu construía a verdade. E a verdade, Marta, não precisa de grito.
Ela se sustenta sozinha. Ela se sentou, exausta. O rosto dela, antes sempre controlado, agora se dissolvia em vergonha. Os olhos marejados, o queixo trêmulo, o colar torcido no pescoço. Eu não sei o que dizer. Então não diga, respondi. Palavras são o seu território. O meu agora é o silêncio. Fiquei de pé diante dela e percebi como o tempo é cruel quando se despe o amor. Eu via não mais a mulher que um dia escolhi, mas a estranha que morava comigo e acreditava que enganar era uma forma de recomeço. Eu não vou fazer escândalo, continuei. Não vou chamar advogado agora, nem polícia. Tudo que está aqui será entregue aos meus representantes. E a partir de amanhã, você vai ter o tempo que precisar para decidir o que faz da própria vida. Só não vai mais fazer dentro da minha. Marta levou a mão à boca, como se tentasse conter algo entre soluço e arrependimento. Você não pode simplesmente me mandar embora. Eu posso sim, falei calmo, quase sereno. Essa casa é minha. Essa assinatura. Apontei para o documento falsificado. Prova isso. E o que você fez já me libera de qualquer culpa. Eu só estou devolvendo o favor, te libertando do fardo de me enganar. Ela se levantou de repente, aproximou-se, como se ainda acreditasse no poder antigo das lágrimas. Tocou meu braço. E nós? Você vai jogar fora 35 anos assim, sem luta? 35 anos. Sorri, breve, amargo. Você os jogou fora quando decidiu que eu era um obstáculo, não um companheiro. Ela recuou, e o silêncio ficou tão pesado que até o tic-tac do relógio parecia gritar. Caminhei até a janela e olhei o jardim, o mesmo que plantei com as próprias mãos. O mesmo onde enterramos nosso cachorro. O mesmo que ela agora usava como fachada de estabilidade. Sabe o que é mais triste, Marta? Perguntei sem me virar. Não é o que você fez. É o fato de que eu já não sinto nada. Ela não respondeu. O som que veio depois foi o de um choro contido, um choro sem lágrimas, apenas respiração descompassada. Voltei a olhá-la. Parecia menor, perdida, um reflexo distorcido da mulher confiante que caminhava com outro homem pela rua. Eu não te odiei nem por um segundo, continuei. Mas em algum ponto entre a mentira e o silêncio, algo em mim quebrou de vez. E o que quebra assim não se cola. Apenas se recolhe. Peguei o casaco, a pasta, as chaves. Você pode ficar aqui hoje. Amanhã de manhã, eu saio para resolver os trâmites do divórcio. Até lá, a casa é tua, como sempre foi. Mas quando eu sair, não volto mais. E dessa vez, Marta, a viagem é real. Ela tentou dizer algo, mas a voz falhou. Eu caminhei até a porta e parei antes de sair. E antes que você pense em procurar o outro para pedir socorro, ele não tem mais nada. Todos os acessos, as contas, os contratos, tudo voltou para o meu nome. Então talvez seja bom começar do zero, sem muletas. Fechei a porta atrás de mim e caminhei até o portão. O ar da noite estava gelado, mas leve. No bolso, o mesmo botão azul que encontrei semanas atrás. Passei o dedo sobre ele e deixei-o cair discretamente na grama. Era o último pedaço físico da farsa. Atravessei a rua e olhei para trás uma última vez. A janela da sala ainda iluminada, a silhueta dela imóvel sentada, as mãos no rosto. Nenhum som, nenhum grito, apenas a imagem de uma mulher sozinha diante da própria obra. No caminho de volta à pousada, senti um misto de exaustão e alívio. Não era vitória o que eu carregava. Era fim, e no fim a paz. Tudo que restava agora era reorganizar o que sobrou da minha vida. Começar o lento processo de limpeza interna que vem depois que se desliga uma história. O amor, percebi, é um contrato sem garantias. Assina-se de olhos fechados e às vezes só se aprende a ler quando já é tarde. Enquanto o táxi seguia pela avenida, tirei o celular do bolso. Uma notificação piscava. Mensagem dela. Não abri. Apaguei sem ler. O silêncio agora não era mais arma, era proteção. E foi assim que acabou o casamento,
sem briga, sem plateia, sem testemunhas, apenas com a verdade nua, repousando sobre uma mesa de jantar, que naquela noite teve gosto de justiça. Os dias seguintes foram de uma serenidade quase suspeita, como se o mundo tivesse feito uma pausa só para me observar respirar sem pressa. Marta não me procurou nos 2 primeiros dias, talvez porque ainda acreditasse que a minha decisão era apenas um gesto teatral, uma retaliação temporária. O tipo de reação que se dissolve com o tempo, como sempre aconteceu nas pequenas discussões de anos atrás. Mas ela não percebia que o silêncio desta vez era definitivo. Eu não estava me afastando para esfriar a cabeça, estava me despedindo com método. Na segunda-feira, acordei cedo, tomei o café na mesma pousada em que me escondi durante semanas e vesti a mesma camisa com que entrei no escritório do advogado pela primeira vez. O detalhe era simbólico. O início e o fim da estratégia se encontravam no mesmo ponto. Carregava comigo uma pasta marrom, organizada com a precisão de quem já não tem nada a perder. Cópias autenticadas, comprovantes, documentos originais. A vingança estava escrita não em gestos, mas em cláusulas e assinaturas reconhecidas em cartório. Cheguei ao escritório antes do advogado. Quando ele entrou com a pasta de couro a tiracolo, percebi em seu rosto aquele misto de curiosidade e respeito que se tem diante de um cliente que transformou dor em raciocínio. "Podemos começar?" perguntei. Ele assentiu. Assinamos o pedido de divórcio com separação de bens, fundamentado em fraude e tentativa de estelionato, anexando as provas que reunira. O processo caminharia rápido. A falsificação da minha assinatura, as transferências não autorizadas e os contatos com o amante eram o suficiente para dissolver o vínculo, sem direito à contestação. Além disso, o advogado já havia conseguido uma liminar preventiva, bloqueando a venda da casa de praia e transferindo a propriedade integral para o meu nome até o fim do processo. "Ela não poderá movimentar nada", disse ele, ajustando os óculos. "Nem contas conjuntas, nem patrimônio." Fiz um gesto simples de cabeça. Não havia mais o que dizer. Aquele era o tipo de vitória que não traz alegria, apenas fechamento. No banco finalizei as últimas pendências. Revoguei os acessos digitais, atualizei senhas, encerrei contas conjuntas e abri uma nova em meu nome. Pedi também o cancelamento de cartões vinculados e transferi meus investimentos para uma corretora distinta, com instruções de confidencialidade. Cada clique no teclado era uma cicatriz que se fechava. No cartório, a fila era curta. O funcionário reconheceu meu rosto de visitas anteriores e me cumprimentou com discrição. Quando finalizei as assinaturas e carimbos, ele me entregou o pacote de documentos e disse: "Tudo resolvido, seu nome já consta como o único titular." Aquele pedaço de papel nas minhas mãos era mais do que uma escritura. Era o atestado de que o ciclo havia se encerrado. Na volta, o telefone vibrou pela primeira vez desde a separação. O nome dela na tela. Não atendi. Alguns minutos depois, nova mensagem. "Podemos conversar? Precisamos resolver isso." O verbo no plural me fez sorrir. Resolver isso era o resumo perfeito da mentalidade dela. Reduzir o desastre à burocracia. Ignorei. No fim da tarde, outra mensagem, mais longa, mais confusa. Dizia que eu estava sendo injusto, que ela havia cometido erros, mas que não merecia ser destruída. Palavras de quem começa a entender que a destruição não é obra de vingança, mas de consequência. Na quarta-feira, o advogado me ligou. Ela foi notificada. Silêncio de segundos do outro lado da linha. "E reagiu?" perguntei. "Sim, tentou negar a falsificação, mas as provas são irrefutáveis. E mais, o companheiro dela retirou o nome de qualquer documento. Não quer envolvimento." Fechei os olhos e respirei fundo. A solidão que ela tentara me impor agora se voltava contra ela com a precisão de um espelho. "Deixe seguir o trâmite", disse, sem pressa. 2 dias depois, enquanto caminhava pela orla da cidade vizinha, o telefone tocou novamente.
O número era o dela, mas atendi por impulso. O som da voz me trouxe uma sensação estranha. Familiaridade sem afeto. Você conseguiu o que queria? Perguntou. A voz embargada, rouca de choro. Não, respondi. O que eu queria era verdade. Mas a verdade, quando chega, costuma derrubar o que não presta. Você está me punindo, ela insistiu. Eu só queria recomeçar. Então recomece. Só não use o que é dos outros para isso. Do outro lado, o choro virou raiva. Você está me deixando sem nada. Não, corrigi. Estou só tirando o que nunca foi seu. O silêncio que veio depois foi longo e denso. Antes que desligasse, ela ainda disse: um dia você vai se arrepender de ter sido tão frio. Sorri, mesmo que ela não pudesse ver. O frio, Marta, é o que sobra quando o fogo termina. E desliguei. Nos dias que se seguiram, a notícia da separação se espalhou rapidamente entre amigos e conhecidos. A versão dela era previsível. Que eu a havia abandonado. Que sempre fui distante. Que ela apenas buscava felicidade. Mas o mundo é pequeno. E documentos falam mais alto do que narrativas. As provas, inevitavelmente, circularam. As pessoas viram o que ela tentou ocultar. Alguns se calaram. Outros se afastaram. André, o homem que ela achava ser o futuro, vendeu o carro e fechou o escritório em questão de semanas. Era o tipo de sujeito que não permanece quando o vento muda. Numa sexta-feira de manhã, recebi uma carta registrada. O remetente, o advogado dela. Dentro, uma proposta de acordo. Ela abriria mão de qualquer contestação se eu não levasse o processo criminal adiante. Li devagar, tomando café. Era curioso como o desespero muda o tom das negociações. Peguei uma caneta e escrevi uma única frase no rodapé. A justiça já foi feita. O silêncio é o resto. Assinei e devolvi. No mesmo dia, ela tentou me encontrar. Esperou do lado de fora do prédio onde eu morava provisoriamente, como quem ainda acreditava que as palavras podiam remendar o irreversível. Quando desci, ela estava encostada no carro, o olhar vazio. Não era para terminar assim, disse. Nada nunca é para terminar assim. Respondi. Mas às vezes termina. Ela chorou, pediu desculpas, tentou tocar minha mão. Eu recuei. Você me traiu de todas as formas possíveis, inclusive as que não têm perdão. Não porque se apaixonou por outro, mas porque acreditou que eu era incapaz de perceber. O sol começava a se pôr, e o reflexo dourado fazia brilhar as lágrimas dela. Por um instante senti pena. Não da mulher à minha frente, mas da ideia que um dia tive dela. Aquele sentimento que morava em mim havia morrido, e no lugar restava apenas compaixão distante. Vá embora, Marta. Pedi, calmo. Dessa vez, sem disfarces. Ela foi. Entrou no carro e partiu sem olhar para trás. Fiquei parado por alguns minutos, observando as luzes vermelhas sumirem na curva, até que o barulho do motor se perdesse no trânsito. Aquele som foi o ponto final. Nos dias seguintes, o processo correu rápido. As propriedades foram formalmente transferidas, as contas dela bloqueadas e o divórcio saiu em menos de um mês. Nenhum escândalo, nenhuma manchete. Apenas a burocracia limpa e cortante que sela um fim com mais precisão do que qualquer discurso. Uma tarde o advogado me entregou o último documento assinado. Tudo resolvido, disse. Ela não contestou mais. Guardei as folhas dobradas na pasta e pela primeira vez em muito tempo senti algo que não era dor nem raiva. Era espaço. Um vazio novo, mais leve. Quando saí do escritório, o vento de fim de tarde trouxe um cheiro de chuva. A vida tinha esse jeito curioso de continuar, indiferente a qualquer tragédia particular. E eu, depois de tanto tempo sendo espectador da própria história, percebi que estava pronto para ser autor outra vez. O golpe final não foi o dinheiro, nem o divórcio, nem a solidão imposta. Foi o silêncio, o mesmo que ela usou para me apagar.
e que agora era meu, inteiro, definitivo. O silêncio depois da tempestade é sempre estranho. Parece vazio, mas na verdade é só espaço. Espaço que antes era ocupado por ruído, por justificativas, por medo. Eu precisei de dias para entender que aquele silêncio, agora, era meu. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem, nenhum pedido de explicação. Marta havia desaparecido do meu entorno, como uma mancha d'água que seca no sol. O advogado confirmou o que eu já imaginava. Ela deixara a cidade, entregara as chaves e assinara os papéis finais. Nenhum direito, nenhum recurso, apenas o nome e o peso do próprio sobrenome que agora não lhe pertencia mais. Fiquei sozinho na pousada por mais 2 semanas. Às vezes acordava antes do amanhecer e me pegava ouvindo o som distante do mar, mesmo que ele ficasse a quilômetros dali. Era como se o corpo começasse a procurar novas formas de silêncio. O tipo que cura, não o que fere. Certa manhã, saí para caminhar e percebi algo simples, quase ridículo. Eu não tinha pressa. Nenhum compromisso, nenhuma cobrança, nenhum relógio interno me mandando apressar. Foi nessa ausência de urgência que entendi o que era liberdade. Peguei o carro e dirigi até o litoral. A estrada era longa, cortada por campos e árvores secas. O rádio ficou desligado durante todo o percurso. Levei apenas o essencial: algumas roupas, o celular desligado, a pasta com os documentos e a foto antiga dos meus pais, sorrindo diante da mesma casa que agora voltava a ser minha. A casa de praia. Aquela que ela tentou vender, falsificar, apagar. O portão ainda estava enferrujado, o jardim tomado por mato, a pintura descascada pelo sal. Mesmo assim, ao abrir a porta e sentir o cheiro de madeira velha misturado ao vento do mar, algo dentro de mim respirou pela primeira vez em meses. Passei o primeiro dia limpando, varrendo, abrindo janelas. Cada movimento parecia um pequeno exorcismo. Encontrei lembranças espalhadas. Um rádio antigo que ainda funcionava. Uma rede desbotada. Um bilhete que minha mãe deixara escondido dentro de um livro. Cuidar é a forma mais silenciosa de amar. Sentei no chão e li aquilo repetidas vezes. Não era mais Marta que eu precisava perdoar. Era eu mesmo. Eu, que acreditei por tanto tempo que o amor era sinônimo de permanência, que o silêncio era fraqueza, que o tempo curava o que, na verdade, o tempo apenas revela. Nos dias seguintes, criei uma rotina simples. Acordava com o som das ondas, fazia café na cafeteira antiga, lia até o sol ficar alto. À tarde, caminhava pela areia e cumprimentava os poucos moradores locais que ainda se lembravam do meu pai. Aos poucos, o corpo desaprendeu o peso do medo. A mente, que antes só registrava traições, passou a registrar pequenas belezas. O reflexo do céu na água, o cheiro de chuva antes da garoa, o barulho do vento entrando pelas frestas. Nenhum desses detalhes me fazia esquecer, apenas me ensinavam que lembrar sem doer é possível. Certa tarde, uma mulher de cabelos grisalhos e sorriso fácil apareceu na cerca. Trazia uma cesta de frutas. "O senhor é o novo morador?" perguntou. Sorri. Antigo, na verdade. Só demorei para voltar. Ela se apresentou como Rosa, vizinha de longa data, viúva também. Conversamos pouco, mas a naturalidade da presença dela foi um lembrete. O mundo segue, mesmo quando a gente acha que acabou. Rosa voltou outras vezes, trazendo pão, histórias, silêncio confortável. Não houve romance, nem necessidade de um. Era apenas convivência, e isso bastava. Com o passar das semanas, percebi que o relógio da sala havia parado exatamente às 10h47, o horário em que eu entrei ali pela primeira vez após anos. Não consertei. Deixei como estava. O tempo já havia me ensinado tudo o que precisava. Em um fim de tarde, sentei na varanda e abri o caderno onde vinha anotando pequenas reflexões desde o início da descoberta. Li as primeiras páginas. Raiva, descrença, dor. E depois as últimas, que agora falavam de paz, de reconstrução, de recomeço.
Era como se duas pessoas diferentes tivessem escrito o mesmo livro. O homem que começou aquelas linhas morreu quando saiu de casa fingindo uma viagem. O que sobrou aprendeu a voltar. Certa manhã, o correio trouxe um envelope. O remetente era familiar. Um endereço da antiga cidade, mas o nome não. Dentro, uma carta curta, escrita à mão. Não sei se merece ser lida, mas preciso tentar. Começava. Era de Marta. As linhas eram trêmulas, mas sinceras em sua miséria. Falava da solidão, do arrependimento, do fracasso de André, da vida em quartos alugados e olhares julgadores. Pedia perdão, mas não piedade. Dizia que o silêncio entre nós a assombrava mais do que qualquer grito, e terminava com uma frase que por um instante me desarmou. Espero que tenha encontrado paz, mesmo que longe de mim. Dobre a carta, guardei no mesmo caderno. Não por apego, mas como lembrança do preço que se paga quando se despreza quem te ofereceu abrigo. Eu não precisava responder. O perdão, aprendi, não exige correspondência. É uma porta que a gente abre por dentro, só para deixar o ar entrar. As semanas viraram meses e o lugar começou a mudar comigo. Plantei flores no jardim, pintei a fachada, pendurei cortinas novas. Não para apagar o passado, mas para reescrever o cenário. Às vezes, à noite, deitado na rede, ouço o som distante das marés e lembro da vida que deixei para trás. Penso em como é fácil perder tudo quando se confunde amor com posse. Penso em como a traição dela foi também uma libertação. A forma mais dura, porém mais eficaz, de me devolver a mim mesmo. Uma tarde, Rosa trouxe uma caixa de ferramentas e me ajudou a consertar a cerca. Enquanto trabalhávamos, ela comentou: "O senhor parece outro homem agora." Respondi sem pensar: "Talvez seja isso mesmo." "Outro." Ela riu, e seguimos em silêncio. O sol se punha devagar, e por um instante tive a impressão de que o tempo finalmente estava do meu lado. Mais tarde, escrevi a última entrada no caderno. Não voltei para me vingar. Voltei para lembrar quem eu era antes de esquecer de mim. Fingir que ia viajar foi a mentira que me salvou. Viajei mesmo, mas não para longe, e sim para dentro. E agora, aqui, com o som do mar, percebo que não perdi uma esposa. Perdi uma ilusão. Ganhei um começo. Fechei o caderno, apaguei as luzes e fiquei observando a lua refletida na água. Nenhum arrependimento, nenhuma dúvida. Apenas a certeza de que às vezes o fim não é uma queda. É a aterrissagem de quem aprendeu a voar sozinho. E foi assim que acabou a história que começou com uma mentira e terminou com a verdade mais simples que existe. Ninguém é velho demais para recomeçar.